Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Quero pedir para você, com muito carinho, deixe seu like, envie esse vídeo, essa palavra, essa verdade que liberta para quem você sentir no seu coração agora. Deixe o Senhor te usar poderosamente na vida do seu conhecido, do seu próximo. Coloque nas suas redes sociais a palavra do Senhor como ela é. Vamos transmitir o máximo possível da verdade da palavra como ela é. Amém? Vem comigo ler Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, queridos? Nesse mês de dezembro, nós estamos lendo o livro de Mateus. Esse livro que fala, do nascimento de Jesus Cristo, ao Calvário e à ressurreição. Amém, queridos? Nós estamos lendo hoje, no dia 17 de dezembro, o capítulo 19 de Mateus. Vamos iniciar nossa leitura e eu creio que essa leitura irá tocar profundamente na sua alma neste dia. Que diz assim: Jesus atravessa o Jordão. E acontecendo que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Aleluia, Jesus. Seguiram-no muita multidão e curou-as ali. A questão do divórcio, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar, repelir, recusar. Então respondeu ele, palavras de Jesus, em vermelho. Mateus diz aqui para nós, Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Ele fez homem e mulher. E que disse? Por que esta causa deixará o homem? Vou repetir. Versículo 5. E que disse? Quer dizer, o Senhor continuou dizendo, Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar a carta do divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, ou quem abandonar, quem repelir, quem recusar, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, querendo dizer, não sendo por traição, não tocando em outro, é isso aqui, relações sexuais ilícitas. Se for por isso, o Senhor abriu aqui uma janela, irmãos, para quem foi traído emocionalmente, para quem foi traído com relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada, com a que foi recusada, repelida, comete adultério, Repudiou, ficou lá abandonada. Aquele que vem em casa com ela também comete adultério. Tá aqui, Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Por quê? Porque é difícil, sempre, antigamente, tinha muitos que tinham essas práticas,
Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Qual é a prática que Jesus quis se referir aqui, irmãos? Muitos homens, por causa desta situação, decidiam não casar. Muitos decidiam não ter vida a dois, por causa que entendiam que era difícil, se houvesse tal coisa, perdoar uma traição. Ou vinha muitas coisas, e até hoje tem alguns, até os dias de hoje, tem gente que ainda prefere ficar só do que ter que passar por essa situação, ou de perdoar, ou de ter que repudiar. Por quê? Porque mesmo que repudie, passa por um perigo, né? Espiritualmente aqui, ó. Versículo 12. Porque há eunucos de nascença, ó, eunucos de nascença, que não têm sentimentos por mulher, ou a mulher não tem sentimentos por homem, decidem-se de nascença, não, né? Tem aquela vocação de ficar só, de só ajudar a todos, mas não tem sentimentos sexuais por ninguém. Porém, ó, outros a quem os homens fizeram tais, porque tinham os donos de fazenda, antigamente, muitos dos seus senhores tornavam, né, os seus servos eunucos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Ó, eles, depois que tiveram alguns traumas, talvez alguma traição que não conseguiu, né, liberar o devido perdão para ser liberto, o que acontece? Se fecha, se torna eunuco por si mesmo. Eu não quero mais ninguém. Você conhece alguém assim? Talvez é isso que o Senhor estava se transformando, querendo se referir, ó, a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Lembra de Paulo? Paulo, ele pregava que era melhor que não casasse, mas se fosse para estar se abrasando, que se casasse, né? Mas ele, porque ele sabia que ia ser preso, ia ficar muito tempo em prisões, ele sabia que ele não tinha como ter uma família e dar a assistência necessária à família com o chamado que ele ia ter. Então ele se fez pelo reino dos céus eunuco. Ele não quis ter mulher, nem família. Ele se fez eunuco pelo reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou administrar tal coisa. Não, eu consigo ficar sem ter uma esposa. Eu consigo ficar sem ter um esposo. Eu não quero me envolver com esse tipo de responsabilidade, porque ter uma família é responsabilidade. Conviver com uma mulher que não nasceu na tua casa, com teus costumes, e ter que administrar isso, tem que haver um respeito da mulher para com o homem, o seu esposo, um respeito. A mulher tem que respeitar, o homem tem que respeitar ela, porque não nasceram na mesma casa, não têm os mesmos costumes. Mas se não sabe, então é melhor o quê? Administrar. Ou se não quer perder tempo para ter paciência de fazer um casamento e uma família sólida, então se foque só no reino de Deus, né? E não case. Melhor que não case. Mas se for para estar pecando com pensamentos ou fazendo algo que não agrada a Deus, melhor orar e pedir uma companheira e casar-se. É isso que o Senhor aqui falou em letras vermelhas, ó. Tem uns que se fazem, tem uns que já nascem sem esse sentimento. Tem outros que os senhores faziam eunucos, né? Não, vai trabalhar para mim, não pode ter família. Tu vai ser só um servo. E aí eles aceitavam e ficavam ali a serviço do seu rei, do seu palácio, da sua fazenda, né? Então é diferente. É não querer
ter uma vida a dois. Entende isso, irmãos? O que é o eunuco? Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Irmãos, acabamos de ler no capítulo 18 que o Senhor diz que o maior no reino dos céus é as crianças. Que tem que se fazer como uma criança para entrar no reino do céu. E os discípulos ouviram Jesus falar isso. Mas aí trouxeram a multidão as crianças para Jesus abençoar e os próprios discípulos queriam afastá-las. O que a palavra nos diz aqui, irmãos? É que nós estamos ouvindo a palavra como ela é, nós vimos sendo pregado, nós olhamos para muitas das pregações e sentimos a presença de Deus, mas acabamos saindo dali e praticando as mesmas coisas que a palavra falou para não praticar. Os discípulos ouviram Jesus falar que o reino de Deus era das crianças. Deixai-a vir para mim, que o maior no reino de Deus é elas. E eles trouxeram as crianças e, mais os discípulos os repreendiam. Olha só, irmãos. É triste, é lamentável quando a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Que nessa tarde, que neste dia 17 de dezembro, a paz que excede todo entendimento invada a nossa alma e nós possa começar a obedecer o mandado, a direção que o Espírito Santo de Deus mandou nós tomar. Por quê? Porque o homem pode não compreender, mas se foi uma direção do Espírito Santo, ele é contigo. E o Espírito Santo de Deus, Jesus, nos ensina a seguir o Santo Evangelho. Versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Não os embaraceis, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Pais, leve seus filhos para a igreja. Não sai do culto porque eles estão correndo, porque eles estão conversando, não. Leve para as criancinhas, para a sala das professoras de escola dominical. Confie no ministério infantil. Entenda que uma igreja sem ministério infantil é uma igreja que não está com olho no futuro. Por quê? Porque eles são o futuro. Então não os impeçais. O Senhor aqui lhe deu um conselho extraordinário, irmãos. Não os impeçais, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Quer dizer, abençoou as crianças e retirou-se dali. Versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Era alguém achegado a ele, né, irmãos? Porque a multidão apertava, a multidão seguia. E esse jovem chegou para ele: Mestre, com certeza era um discípulo que seguia ele, que ouvia ele, os discursos dele, que estava, em todas as manifestações da graça dele, da multiplicação dos pães. Quantos milagres o Senhor já tinha feito? Esse jovem, alguns já tinha visto, né? Mas ele entendia que quem estava fazendo o bem ali, o bom, os milagres, era Jesus, eles seguiam. Então ele queria saber como alcançar o reino de Deus. Olha a pergunta dele: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Na interlinha, irmãos, no contexto dessa pergunta dele, ele está dizendo assim: devo pagar alguma coisa? Eu devo fazer algo para que eu possa alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí, no versículo 17, Jesus responde para ele, Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Por quê? Porque ele sabe que guardar os mandamentos já é bem difícil, já é uma tentativa, né? Então, se tentar, e ele vê no ímpeto da alma a pessoa tentando guardar os mandamentos,
já está fazendo algo de bom. Porque bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Por quê? Porque Ele é misericordioso, vê o pecador e perdoa. Só Ele pode perdoar, de fato, o pecado, nessa ocasião que Jesus estava falando com ele aqui. Olha só, irmãos. Aí, no versículo 18, ele perguntou, quais? Respondeu Jesus. Ele falou, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Quais são os mandamentos? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não roubar, não furtar. Não dirás falso testemunho. Você viu? Você não viu, não fala. Falso testemunho, irmãos. Aquele que diz, não, eu não falei isso. Não, eu não falei isso. Jesus viu que tu falou. Mas eu falei para ajudar. Eu falei para... Não, irmãos. Uma coisa é você ser uma autoridade que você está querendo ajudar famílias a não se perder. Então, você está sobre a autoridade de cuidar daquela família para que aquela família não se perca, não vá murmurar em outro lugar. E isso é um cuidado. Agora, você levantar falso testemunho de algo que você não viu, o Senhor viu. O Senhor vê tudo. Então, cuidado, não fale o que você não viu com seus olhos. E ainda o que você viu, ore. Vá orar. Vá orar. O que eu tenho escutado e o que eu tenho visto. Eu tenho orado. Eu tenho orado porque é coisas tão sérias que se o céu, se a gente que é ser humano se entristece, imagina o céu, irmãos. Imagine o céu quando sabe ou quando fica vendo você falar mal de alguém que está em comunhão com ele, sendo justo para com Deus, com ele, e você está lá falando mal e o Senhor está vendo, meu Deus. Enquanto você não gerar o fruto do arrependimento e parar, pedir perdão e mudar a sua atitude, o Senhor só vai sendo longânimo, né, para contigo. Mas não faça, não desfarás, não dirás falso testemunho. Versículo 19, ele continua dizendo para o jovem rico, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, o que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para ninguém. Você gosta de ser difamado? Você gosta de ser, de alguém chegar e olhar nos teus olhos e dizer, não, eu vi tu fazer isso e tu inocente? Você gosta? Você gosta? Então não faça com alguém tais coisas, porque a pessoa também não vai se sentir bem. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Oh, meu Deus do céu. Se nós todos não falar do nosso próximo, porque nós não gostaríamos que esse próximo falasse de nós, o mundo seria melhor, irmãos. Jesus deu esse ensinamento para aquele jovem, né? Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Então, ele quis dizer assim, então, eu sou perfeito, eu já faço tudo isso, eu honro meu pai, eu não levanto testemunho, eu não furto, eu não adultério, falso testemunho, eu não adultério, eu não mato, eu honro meu pai e a minha mãe. Então, ele quis dizer assim para Jesus na conversa, né? Então, o que me falta ainda? Aí, versículo 21. Ele diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Aí, Jesus pegou pesado com ele, irmãos. Porque, de fato, isso é difícil. Ó, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pois aquele que segue-me, né, não traz consigo 2 mudas de roupa. Olha só, irmãos. Como a gente tem sido negligente para o que o Senhor ensina na palavra. Eu fico, às vezes, analisando essa palavra, mas meu coração chora. Meu coração dói, minha alma se aperta,
Por quê? Porque a avareza está tomando conta. A avareza está tomando conta da nossa humanidade, queridos. Nós muitas vezes, e muitos por aí afora, compramos refrigerantes, compramos tudo do bom e do melhor, compramos roupas de marca, compramos sapatos, compramos roupas, gastamos com investimentos milionários para ter belas casas e piscinas e viver bem nesta terra. Como diz meu esposo, às vezes ele prega e ele diz, farinha pouca, o meu pirão primeiro. É um ditado bem antigo, mas que verdade nessa palavra. Muitas vezes, irmão, se a farinhazinha tá pouca, o meu pirão eu vou lá e faço primeiro. Quer dizer, eu tô olhando só para mim, mas para aquele que está necessitando eu não olho. Então, não adianta não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o seu próximo. Mas, na hora de deixar o amor ao dinheiro, a avareza, não consegue. Não consegue doar para a obra missionária, irmãos. Tem quantas irmãs que têm coleções de sapatos? Vai lá, compra um batom para colocar no seu lábio, porque às vezes é ressecado, né? E coloca um batom. Nada contra, eu não uso, mas tem gente que usa. E cada um que vai dar conta diante do Senhor. Mas vai lá e gasta um batom caríssimo. Caríssimo, irmãos. Ah, mas não é tão caro, irmão. Às vezes é R$20. Pois é. Mas quanto você depositou para a obra missionária esse mês? Tem criancinhas. Projeto Campos Brancos tem vários projetos, vários orfanatos, várias necessidades bem perto da sua casa muitas vezes, mas você não consegue tirar o R$20 que você gasta em um batom, em um perfume importado de R$200, R$400, você não consegue depositar R$5 todo mês para a obra missionária. Você não consegue. E é isso que o Senhor diz aqui para esse jovem. Você faz tudo. Mas será que você consegue vender tudo que tu tens e dar aos pobres? Ou pelo menos um pouco, se privar do que tu faz tudo para ti, para alguém necessitado? Como que está sendo? O dinheiro tem te dominado? Ou você domina o seu dinheiro e você entende que a obra missionária nasceu e é a coisa que o Senhor mais ama? Você tem ajudado? Tem muita gente que acha que vai entrar no reino dos céus, irmãos. Assim, ó. Mas vai chegar um ponto que vai ter que... vai se envergonhar, porque não, o coração está no dinheiro, o coração está na riqueza, o coração está na construção, o coração está aqui. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar na terra, pode sim. Se primeiro buscares o reino dos céus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas, queridos. Não falta, se as aves do céu têm seus ninhos, se os lírios dos campos se vestem melhor que Salomão, todavia o Senhor não te deixará faltar nada nessa terra. Mas o que tu tens buscado em primeiro lugar? A tua vida ou a obra do Senhor? Oramos dias a fios por a nossa família, por os nossos filhos, por o nosso esposo, pela nossa esposa. Oramos por o círculo da nossa volta, oramos pelo nosso pastor que nos orienta, mas esquecemos de orar pela Índia, que tem 1000 deuses e não querem nada com o Senhor. Calçamos bem os nossos filhos, mas não lembramos que tem criancinha descalço, sem água, que o teu R$10 pode muito ajudar. Contribua para a obra missionária, querido. Contribua. Contribua para aquele que você está sabendo que está passando por necessidade. Quantas vezes você está tendo um Natal maravilhoso, uma festa maravilhosa, mas muitas vezes você sabe onde está a necessidade, mas você não consegue tirar um frango, você não consegue tirar uns R$100 para ajudar. Então, onde está? O teu coração está aqui, ó.
O Senhor diz, vai então, quer ser perfeito diante da minha presença para mim entender que tu estás bem convertido mesmo? Deixa eu ver se tu estás pegado na tua riqueza, nos teus bens ou não. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que entristeceu o coração do jovem? Foi ele ter que se desfazer, renunciar. Ah, mas eu não consigo renunciar minhas unhas feitas essa semana para poder ajudar a obra missionária. Eu não consigo. Eu não vou ficar relaxada com as unhas só feitinha, porque tem que botar mais uma coisinha aqui, outra lá, e é 200, 300 reais. Eu não consigo tirar este valor para contribuir para a obra missionária. Eu não consigo. Fica o quê? Triste se o Senhor disser assim, ó, era melhor tu tirar esse dinheiro e abençoar um dos meus pequenininhos, dar água para aquele que não tem água, dar de comer para aquele que não tem de comer, do que para ti mesmo. Aí fica triste. Porque ela quer escutar o quê? Ele quer escutar o quê? Não, vai lá, compra não sei o quê lá para enfeitar o teu belo carro. Troca as coisas do teu carro de dentro, coloca couro. Gasta horrores, faz pra ti. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas eu não quero lembrar que existe necessidade à minha volta. E aí o Senhor tá vendo tudo isso. O Senhor tá vendo que tu tens autoridade na tua mesa, mas o teu irmão, aquele que te ajuda, muitas vezes não tem. E o Senhor vê. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Porque o coração está no Deus da riqueza. Há de adorar a Deus ou ao Deus da riqueza. Não tem como adorar a Deus ou ao Deus da riqueza. Porque se tu adorares a Deus, Ele é o dono do ouro e da prata e da riqueza. Agora, se tu adorares a riqueza, tu estás adorando a um Deus inferior. Você entende isso, irmãos? Queridos, você entende que se você adorar tudo que você tem nessa terra, você está adorando simplesmente aquilo que o Senhor te emprestou para te ser um bom mordomo? Ah, Jesus querido, nada é nosso, tudo é dele. Mas aí nós adoramos o que nós possuímos com a força do nosso braço. Que o Senhor pode fazer assim, ó, e vir um furacão e ó, levar tudo. Ele é o dono de tudo. Você entende isso, irmãos? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E é muito fácil entender essa palavra, irmãos. Se nós estudar só um pouquinho, a palavra no grego, camelo é animal. E camilo é uma corda grossa, no grego. E aqui na palavra o Senhor usou, no grego, quando eles passaram para cá, é camelo mesmo. Então ele usou uma hipérbole, uma frase de exagero, para dizer assim, ó, existe uma agulha. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, porque o coração deste rico está nas suas riquezas, não está em mim, não está no bem, não está naquilo que eu me agrado, mas está naquilo que agrada a si mesmo. É isso que ele está dizendo. É mais fácil, um exagero tão grande que é quase que impossível, irmão, um animal passar por uma agulha de costura. É impossível. Mas existem muitos estudos que lá na antiga Judéia existia uma porta bem minúscula, bem pequena, onde eram feitas tipo uma alfandegaria, uma alfândega que cobrava imposto para os comerciantes passar com seus camelos cheios das suas mercadorias. Só que a porta era pequena.
Então esses camelos, eles tinham que passar por aquela porta, que era chamado fundo de agulha, a porta. Então o Senhor Jesus usava na época a linguagem da época, irmãos. Então nós temos que entender isso. Quando o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, por quê? Porque para eles pagar mais imposto, porque os impostos eram muito pesados, então eles tinham que retirar algumas bagagens daquele camelo para ver se aquele camelo conseguia passar na porta que era pequena. Porque quanto mais coisa passava ali, mais eles tinham que pagar. Mas eles tinham que investir para poder passar pela alfandegaria ali e passar com seus comércios, para fazer os comércios deles na outra cidade. Então, era mais fácil um camelo passar por ali do que um rico se salvar. Por quê? Porque eles estavam só prestando atenção no seu bem material, em fazer mais, em conseguir passagem para adquirir mais. Então era mais fácil um camelo passar pelaquela agulha do que um rico se salvar. Você entendeu, irmão? Você entendeu a mensagem tão celestial e tão poderosa? Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque pode existir um rico, sim, com coração sincero e que possa dar para o Senhor milhões sem ser apegado ao dinheiro. Ah, irmãos, que coisa mais linda. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Que palavra gloriosa! Deixamos tudo e seguimos a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, capítulo 20. Eu sei que a palavra tocou no seu coração. Abandone tudo. Tudo aquilo que te impedir de seguir a Jesus. E siga Jesus com todo o teu coração. E se a família vir junto, melhor ainda, vai todos para o céu. Oh, glória!